Vamos então à leitura do nosso Evangelho para a gente iniciar o nosso estudo. Então, caiu o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, e o item é o item 2. Os últimos serão os primeiros. E diz assim para nós: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Ele tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impaciente aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso é agradável. Quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esses, meus amigos, não teria sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias, arruinando homens confiantes, abusado da inocência que tenha, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade? Que será dele? Será suficiente que diga, na última hora, Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o mestre lhe dirá, agora não tenho nenhum trabalho para te dar. Desperdiçaste o seu tempo, esqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, o quanto te achares mais disposto, virás encontrar comigo. Eu te franquearei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar nele em qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer, e só o terminarei quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, uns pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor chamava para a sua vinda sem que houvesses querido entrar? Para a sua vinha, desculpe. Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade. É uma mensagem de Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Então, está bem claro aqui para a gente, né? Não desperdicemos o nosso tempo, porque, como uma outra passagem do Evangelho também nos diz lá, quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Aline, querida, boa tarde, seja muito bem-vinda, que bom ver você por aqui. Vamos fazer então a nossa prece, né? Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, como sempre, em primeiro lugar, Senhor, para Te agradecer.
agradecer por essas oportunidades, por todas as oportunidades que nos são oferecidas, de estarmos juntos, buscando o conhecimento, buscando os teus ensinamentos, para que melhores possamos direcionar nossa vida, nossa caminhada em busca da perfeição. Abençoa, Senhor, este nosso trabalho, abençoa esse nosso esforço de estarmos aqui, buscando esse conhecimento e, através de nossas trocas de ideias, de experiências, irmos uns ajudando aos outros e assim evoluindo para chegarmos ao teu encontro, porque sabemos que tu estás nos esperando. Assim, mestre querido, envolva esses companheiros que aqui estão, Ninamil, Louise, Andréia, Glaucio e Aline, para que os seus corações possam receber as informações que nos serão trazidas e que possamos todos juntos, Senhor, utilizá-las da maneira de acordo com a tua vontade. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos lá. Então, dando continuidade aqui ao estudo da Revista Espírita, hoje nós vamos falar sobre obsediados e subjulgados. Talvez não entremos propriamente dito no assunto hoje, porque é um texto muito grande. E a gente combinou com a Verinha, quando ela fez a escala, que nós dividiríamos esse texto, talvez tenha que ser dividido em 3 aulas. Mas nós vamos dando início, é aqui onde Kardec vem aqui mostrar, explicando que o Espiritismo não é fábrica de loucos, como muitos diziam e continuam dizendo, que em função, por conta da mediunidade, então as pessoas queriam denegrir a doutrina, dizendo que era uma doutrina de obsediados, de subjulgados, e que com isso ela levava as pessoas à loucura. E a gente vê que a realidade não é essa. O que existe, é o que Kardec fala aqui, é o mau uso que fazem da sua mediunidade. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por ignorância, não utilizam direito. Então, nós vemos, sim, muitos chegando às clínicas psiquiátricas, assim, completamente desorientados. Mas não porque tenha sido causa por conta do espiritismo, Até porque a gente sabe que mediunidade não é exclusividade de espíritas. O espiritismo ele só veio nos esclarecer o que era isso, essa faculdade que todos nós temos de interagirmos com o mundo invisível. A doutrina espírita apenas nos esclareceu e nos orientou como trabalharmos essa faculdade, como desenvolvê-la, como educá-las, é o termo mais certo. Mas sabemos que a mediunidade ela é do homem em geral. Não importa a religião, não importa a crença que ele pratique, a mediunidade não está ligada a nenhuma corrente religiosa. Ela é universal, ela pertence a todos. Então a gente vê fatos mediúnicos em todos os setores do mundo, Em todos os lugares e em todas as crenças. Então a gente não pode colocar. Mas como a doutrina espírita estava vindo, eu costumo sempre falar isso, Ela estava crescendo na época, e indo de encontro, através do esclarecimento que traz, indo de encontro àqueles interesses políticos, interesses de poder do povo da época, dos grandes senhores da época, dos comandantes dos postos mais altos, então, principalmente da igreja, que ele vinha esclarecer muita coisa
E aí muitas pessoas, entendendo a verdade, através da doutrina, tornavam aqueles dogmas, aqueles conceitos já antiquados. Então é isso que Kardec vem explicando aqui. A doutrina espírita não faz ninguém maluco, não deixa ninguém doido. Ao contrário, ela melhora a vida de cada um. Agora, como todo conhecimento, como todo lugar que nós estejamos, depende de como estamos usando tudo isso que ela nos oferece. Então, ele diz assim para nós: obsediados e subjugados. Está na Revista Espírita, de outubro de 1858. E ele inicia dizendo: muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto, é de notar-se que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só conhecem de nome. Verdade, né? Geralmente as pessoas que mais criticam as coisas são aquelas que não têm o conhecimento daquilo que estão criticando. E é o que Kardec diz aqui, ele fala muito isso no livro que é o Espiritismo, que as pessoas combatiam a doutrina sem antes terem o cuidado e a preocupação de conhecer. E é o que acontece hoje também, né? As pessoas falam mal da doutrina espírita, mas aí você pergunta à criatura o que é doutrina espírita. Elas não sabem te explicar. Elas não sabem, elas só sabem dizer que é coisa do demônio, né? Que somos todos endemoniados. E aí Kardec diz: já refutamos os principais argumentos que lhe opuseram, de tal forma que a eles não mais retornaremos. Ele aqui já está falando que ele já explicou, já deu todas as satisfações necessárias para explicar. Então aqui nesse momento ele não vai falar, repetir tudo novamente, não é? Acrescentaremos somente que se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem a abuso, não saberíamos ao certo o que haveria de restar. Achei esse raciocínio de Kardec aqui interessante. E é uma verdade, não é? Se nós fôssemos tirar da vida, da sociedade, tudo aquilo que pode oferecer perigo, não ia sobrar nada. Não ia sobrar nada, porque a maioria pode oferecer perigo. Depende de como nos comportamos diante dessas ideias. E aí ele diz, mesmo em relação às coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, não é? O fogo é um elemento de primeira necessidade, mas se nós não soubermos trabalharmos direitinho com ele, ele é um grande perigo. E ele diz, causa de tantas delas. As estradas de ferro em seguida, e etc, etc. Muitas coisas, né? A própria água, não é? Quanto desastre nos faz. E ela é importantíssima para nós. Né? A água é um elemento que nós não conseguimos viver sem ela. Mas ela, em exagero, também faz. Então, você já pensou, se nós fôssemos tirar tudo que causa perigo, é o raciocínio de Kardec aqui, nós íamos ficar sem nada, impossível de viver. Então, ele diz, se admitirmos que as vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo raciocínio se aplica a tudo o mais. Assim, o indica a experiência. À medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos dos perigos que não podemos evitar. Então, o que Kardec está dizendo aqui, né, em defesa do espiritismo? Ele vai trazer problema, perigo, se não soubermos lidar direito com ele. Se não soubermos nos comportarmos de acordo com o que é nos ensinado. Assim como aconteceria diante do fogo, diante da água, diante do vento, numa floresta. A floresta é uma coisa importantíssima para nós, porque ela produz o oxigênio que nós respiramos. E quanto perigo uma floresta não nos apresenta, não é? A própria alimentação. Se nós não nos alimentarmos direito, se não soubermos escolher os alimentos corretos para a nossa alimentação,
também nos traz muito perigo. Então, essa questão do perigo vai depender de como nós estamos nos comportando diante das coisas que oferecem esse perigo. E é o que Kardec está falando aqui em defesa da doutrina, porque tudo nos oferece perigo, né? O progresso em si, mesmo com todas as vantagens que nos oferece, como ele diz aqui, que compensam, mas nos traz perigo. Um computador, né? É uma beleza. Oh, que maravilha que é esse aparelho. Mas se nós não soubermos usar, quanto perigo nos oferece? Então está um raciocínio muito lógico aqui de Kardec, antes da gente dizer que alguma coisa é ruim, que alguma coisa é perigosa, a gente olhar por esse ponto de vista, com esse raciocínio. Aí ele diz, realmente o Espiritismo representa um perigo real, de modo algum, porém, aquele que se supõe. Quer dizer, não é aquele perigo que as pessoas imaginam que ele possa produzir, que aí no caso seria de fábrica de loucos, né? E ele diz, é preciso que se seja iniciado nos princípios da ciência para bem compreendê-lo. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhes são estranhos, mas aos próprios adeptos, aos que o praticam, visto ser para eles que o perigo existe. Então, daí, o primeiro conselho que nós recebemos quando entramos, né, a uma casa espírita, quando começamos a conhecer doutrina espírita e começamos a frequentar a casa, a orientação primeira, numa casa séria que nos oferece, que nos recomenda, é o estudo, é conhecermos aquilo que nós estamos entrando, para podermos agir e não corrermos perigos, para que a gente possa saber o que pode fazer, até onde pode fazer, para que a gente não corra determinados perigos, como ele está dizendo aqui. Ele fala, importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Uma criatura, né? Isso aí, Luiz, é isso que ele está nos informando aqui. Tudo vai nos trazer perigo se nós não soubermos agir, lidar com aquela situação. Então você tem uma mediunidade, né? Uma mediunidade mais ostensiva. Você chega a uma casa espírita, quando a casa é séria, o que as criaturas fazem, né? Os orientadores, os coordenadores lá da casa vão te orientar, te colocar numa situação primeiro de estudo, para você se harmonizar, para você entender o que é a mediunidade, entender o que está acontecendo com você, para que você possa então trabalhar. Numa casa séria, você não vai chegar lá com a tua mediunidade, eles já vão te colocar logo no trabalho mediúnico. Isto seria imprudência. E aí sim, seria um risco para quem assim o fizesse. Então, a doutrina espírita, ela coloca como um fato primordial para nós adentrarmos e sermos espírita, o estudo, que é para que a gente tenha convicção mesmo e conhecimento do que estamos fazendo, o que é isso. A base é o estudo. Então, é o que ele está dizendo aqui, bem claro para nós. Se nós não conhecermos o lugar onde nós estamos entrando, podemos nos dar mal. Isso em qualquer situação de nossa vida, né? Ele diz assim, perigo previsto já se sabe, é perigo pela metade. Diremos mais, para quem quer que esteja instruído na ciência, não há perigo. Só existe para os que julgam saber e nada sabem. Isto é, para os que não possuem a necessária experiência, como só ia acontecer em todas as coisas. É óbvio isso,
não é? Se você, para você realizar, para você entrar em qualquer situação na tua vida, é necessário que antes você faça um aprendizado. Você não vai pegar um carro e sair dirigindo se você nunca recebeu uma orientação do que é dirigir. Tem que senão você vai pegar o carro, pum, vai sair, vai beijar o primeiro poste que aparecer na tua frente. Por quê? Você não conhece os elementos ali que você tem que comandar, então vai fazer besteira. Então, é o que ele diz, em qualquer situação da nossa vida, precisamos que a gente tenha esse cuidado de conhecer aquilo que nós estamos enfrentando, né? E ele diz, um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é ser médium. Todo mundo, isso é engraçado, a gente percebe isso mesmo. Todo mundo que começa na casa espírita, ele quer logo ser médium, não querem logo dar passe. Ah, eu quero dar passe, querem logo dar passe. Não é assim, né? A pessoa não pode chegar lá, olha aí o perigo. É um ato de caridade? É um ato de caridade. Você está se doando ali, doando a tua energia para quem está precisando. Mas não é porque é um ato de caridade que eu vou tresloucadamente entrar numa casa espírita e sair dando passe, sem saber o que é um passe. O que eu estou fazendo ali. Então eu preciso também aprender, estudar, saber o que é toda aquela movimentação da mão, o que está acontecendo naquele momento, como eu tenho que me comportar para que o trabalho seja perfeito. Então, tudo na vida, né, tem que ter esse conhecimento. Então, quando ele diz que a criatura entra na casa espírita, já quer logo ser médium. E aí ele ainda fala, principalmente médium de psicografia. E é verdade. Todo mundo quer psicografar. Aí pega um lápis, uma folha de papel, escreve qualquer besteira e diz que é psicografia, que foi o espírito que falou. E ele diz, sem dúvida, é o gênero que oferece mais atração em virtude da facilidade das comunicações. E por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar aquele que, pela primeira vez, vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases que respondem aos seus pensamentos. É óbvio, né? Pois é, Aline, tem muita gente que aceita. É óbvio que todo mundo quer fazer isso, né? Quem é que não quer trazer uma mensagem? Nossa, mas não é porque eu quero, que eu gostaria de trazer uma mensagem através da minha mão, que eu vou sair escrevendo qualquer coisa e dizendo que é psicografia. E isso acontece muito, muito. As pessoas vão se encantando, vão se fascinando, e aí a gente vê muitos médiuns, né, escrevendo coisas, dizendo que são de espíritos, e a gente percebe que não. Aconteceu um fato aqui na casa que nós frequentamos, né, numa pessoa que um dia ela queria ser médium de tudo, médium de cura, trabalhar na desobsessão, e estava entrando por isso, né? E aí eu mesmo comecei a observar a criatura e falei, essa pessoa a gente tem que começar a cuidar porque ela não está muito legal. Um dia essa menina chegou para mim com um texto e disse assim, olha que psicografia linda que eu fiz, em casa, outro erro. Aí eu falei, deixa eu ler. Aí comecei a ler, né? Comecei a ler e eu falei assim, meu Deus, esse texto não me é estranho. Está muito familiar. E fiquei lendo. Eram palavras de livros de Leon Denis. Entende? Então a criatura leu o livro, naturalmente, não vou dizer que ela copiou, mas deve ter lido e ficado com o texto, encantado com o texto na cabeça, e dentro desse processo aqui de fascinação, de achar que faz psicografia, escreveu.
Aí eu fui sincera, porque eu não vou passar a mão, eu não vou concordar com uma coisa que eu acho que não é correta. Eu falei para ela, você tem certeza mesmo que isso aqui foi coisa do espírito, de algum espírito, não é do espírito fulano, que seria ela, né? Não é você não mesmo? Porque, aí eu falei, porque muita coisa do que está escrito aqui eu conheço, é de Leon Denis. Ela ficou olhando assim para mim, não sei o quê. Quer dizer, mas de repente não estava fazendo por maldade. Nem ela mesma estava vendo que podia estar sendo fascinada. Ela mesma se enganando. Por querer ser uma médium, porque as pessoas valorizam isso, né? Ainda é aquele orgulho que existe na gente, e a gente percebe que dentro da casa espírita tem isso, né? Uns colocam que médios de cura são os médios mais importantes, o médio que faz isso é mais... E não existe nada disso. É a cabecinha do ser humano que é pequenininha, que se deixa envolver pelo orgulho. E é isso aí, diante dessa vaidade, isso aí, Luiz. É que a espiritualidade inferior pega e pega legal. E vai fazer com que a criatura chegue às raias da loucura. Porque a criatura começa a fazer coisas, né, arbitrárias e vai mesmo chegar às raias da loucura. Aí a gente pergunta, é culpa da doutrina? Não, não. A culpa aí é da própria criatura, que não soube ser disciplinado consigo mesmo, que não soube fazer o correto, ou seja, estudar. Não é? Estudar. Aqui mesmo na sala do Paul Talk, né, tem uma sala, e que eu frequento essa sala, e eles queriam fazer atendimento fraterno. Eu falei, olha, não é qualquer pessoa que pode chegar e fazer atendimento fraterno, não, gente. Eu sei porque aqui na nossa, né, na Espinet, na Espiritismo.net, para a gente trabalhar lá no atendimento fraterno, nossa, nós fazemos, o pessoal é preparado, a gente faz curso. Porque as pessoas acham que atendimento fraterno é você dar o ombro para a pessoa chorar e depois você aconselhar ali, mas não é assim não. A gente tem que até ter o jeito, a maneira para entender a dificuldade da criatura e ver se realmente ela tem aquela dificuldade, porque às vezes ela pensa que está com um problema X e na realidade o problema não é X, o problema é Y. É difícil esse trabalho, Luiz, eu também acho. Entende? Eu fiz na Casa Espírita, como já fiz aqui, logo no início com o André. Eu não trabalho no atendimento fraterno, mas muitas das vezes acontece, aqui no Paul Talk, né? Na Casa Espírita a gente trabalha. Então, mas às vezes acontece da gente ter que fazer um atendimento fraterno. Então eu falei, opa, eu tenho que me preparar. E o atendimento fraterno aqui, pelo Paul Talk, ainda é mais complicado ainda. Porque você não está vendo a pessoa, né? Então você não pode olhar no olho da criatura para perceber, para captar melhor o sentimento dela, o que realmente está acontecendo. Então é muito difícil. Então a gente tem que ter cuidado. Aí as criaturas acham, é só abrir a sala e ficar fazendo atendimento fraterno. E vai degringolando a cabeça das pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso. E aí é o que Kardec está colocando aqui para nós, né? E aí ele diz, essas respostas que traça maquinalmente sem saber o que faz e que no mais das vezes estão fora de toda ideia pessoal, não lhe pode deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Assim, grande é a sua alegria de poder entreter com os seres do além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam os espaços. Seus parentes e amigos já não se acham ausentes e não os vê com os olhos, nem por isso deixam de ali estar. Conversam com ele e ele os vê pelo pensamento. Pode saber se são felizes, o que fazem, o que desejam e com eles trocar boas palavras. Compreende que entre eles a separação não é eterna e acelera com seus votos o instante em que poderão reunir-se num mundo melhor. Isso não é tudo.
quanto não vai saber por meio dos espíritos que se comunicam com ele? Não irão levantar o véu de todas as coisas? Desde então, nada mais de mistérios. Não tem senão que interrogar para tudo ficar sabendo. É a criatura, o médium, que tem essa facilidade de se comunicar com o espírito. À sua frente, já vê a antiguidade sacudir a poeira dos tempos, revolver as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver aos seus olhos os séculos que se foram. Outro, mais prosaico e menos preocupado em sondar o infinito, onde seu pensamento se perde, simplesmente sonha em explorar os espíritos para fazer fortuna. Existe isso também, né? Os espíritos que devem ver tudo e tudo saber, não pode recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Quer dizer, aqueles que usam a mediunidade em proveito próprio. Interesses até comerciais, com interesses financeiros, como esse caso aqui, Kardec está citando, né? Quem quer que se dê o trabalho de estudar a ciência espírita, não se deixará jamais seduzir por esses belos sonhos. Quando você tem o conhecimento realmente do que é esse intercâmbio e por que ele existe, esse intercâmbio com os espíritos, você jamais vai se ocupar de perguntar a um espírito os números da Mega Sena. Você jamais vai perguntar aos espíritos, a gente vê isso muito, lá, Kardec explicando isso muito bem no livro dos médiuns, lá no capítulo que ele diz, perguntas que se podem fazer e perguntas que não se deve fazer. Né? Então a gente não vai ver espírito, a pessoa que tem o conhecimento da doutrina espírita, eu jamais vou escrever por um espírito, nós aqui, escrever para um espírito pedindo qual o número da Mega Sena, ou perguntar ao espírito quem vai ser o meu príncipe encantado, com quem eu vou casar, se eu caso ou se eu não caso. Não é? Os espíritos não estão para isso, é verdade, Luiz. É isso que Kardec está dizendo aqui. Então, quando a gente tem... Por isso que a doutrina espírita, ela coloca como prioridade o estudo. Para que, através desse conhecimento, a gente conheça a verdade e não cometa coisas erradas. E não cometa erros que vai ser prejudiciais somente a nós mesmos. Porque a gente sabe que vivemos sobre... com a doutrina espírita a gente aprende isso. Nós estamos sobre a lei de causa e efeito. Qualquer ação minha vai gerar consequências. Então eu tenho que ter, eu tendo o conhecimento, eu vou saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. E aí ele diz, recordemos primeiro, em poucas palavras, os pontos principais que jamais devem ser perdidos de vista, porque são como a pedra angular do edifício. E aí agora, Kardec vem colocando aqui alguns itens importantíssimos para todos nós que estamos dentro do Espiritismo, né? Que nos dizemos espíritas. E são, assim, ideias, são conceitos que a gente não pode esquecer nunca. Ele diz aqui, em primeiro lugar, os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. E isso é muito importante que a gente tenha noção. Essa mesma diversidade que existe aqui entre nós encarnados, de conhecimentos, de poder, de sabedoria, existe entre os espíritos. Porque é o que Kardec fala aqui, ó, nada mais sendo que as almas dos homens, desembaraçadas de seu invólucro corporal, apresentam variedade ainda maior do que as encontradas entre os homens na Terra.
Nós somos, continuamos a ser o que somos aqui. Então, não é pelo fato de estar desencarnado que vamos ser, primeiro, todos iguais e, segundo, todos bonzinhos. Então, isso é importante que a gente tenha conhecimento que existem uma variedade imensa de espíritos diferentes em poder, em sabedoria, em conhecimento, para que a gente não seja enganado por eles. Ele diz, visto procederem de todos os mundos, e porque entre os mundos o nosso planeta não é o mais atrasado, nem o mais avançado. Há, pois, espíritos muito superiores e outros inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes. Há os levianos, malévolos, mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, zombeteiros e etc. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca também, eu sempre falo isso nos meus estudos, quando estou passando um estudo desse tipo, é que o fato do espírito ser inferior não significa que ele seja burro. A inferioridade do espírito é a moral, não o conhecimento integral dele. Então, os espíritos, às vezes, são ignorantes, estão lá na inferioridade de moral, mas muito inteligente, muito perspicaz. Eles sabem armar tramas assim que, olha, para ele poder atingir um objetivo lá no norte do Brasil, vamos colocar assim, ele não vai direto lá não, porque ele sabe que muitas das vezes ele não vai conseguir. Então ele começa a vir trabalhando desde cá de baixo. Então ele vai trabalhando ali pelo centro-oeste, pelo sudeste, né? Passa às vezes pela região norte, até chegar ao nordeste, e aí sim, agir de maneira correta. A gente vê isso, né? Nós estamos estudando aqui o livro Libertação às quintas-feiras, nessa sala, e a gente vê isso. Né? Lá o espírito, ele queria, na realidade, ele queria se vingar do pai, do juiz. E o que ele está fazendo? Do juiz que foi o causador da tragédia do filho dele. E o que ele está fazendo? Ele chegou lá e foi em cima do juiz? Não. Ele inteligentemente deu uma volta e está lá atacando a filha do juiz. Obsediando a filha, a Margarida. Né? Quem está com a gente lá, né, Luíse, acompanhando esse estudo, a gente está vendo o emaranhado que eles fazem para poder chegar a atingir o objetivo deles. Lucas, bons pensamentos, bons atos, pensar sempre no amor, muita oração, é o vigiar e orar que Jesus nos ensinou. E a gente ter esse estudo, que é isso que Kardec está colocando aqui para nós, que você está chegando agora, a gente está estudando justamente sobre isso, obsediados e subjulgados. Então, Kardec está aqui nos ensinando e nos orientando para que a gente não seja vítima desses espíritos. Então a gente tem que ter o estudo, o conhecimento, porque aí a gente vai até perceber quando estamos sendo, muitas das vezes, inspirados e intuídos por esse tipo de estudo, né? Não arranca, não tem como fazer isso, Lucas. Lá na igreja você pensa que arranca, não arranca nada. Ele sai ali daquele momento. Quando a criatura chega lá fora na porta da igreja, ele está lá do lado de fora esperando novamente. Por quê? Isso tem que ser um trabalho de doutrinação. Né? Você tem que trabalhar. Kardec vai falar aqui, né? Nós vamos estudar isso aqui nessas 3 semanas sobre isso. Você tem que orientar o espírito, doutrinar o espírito, trazer ele para a realidade e mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo
não é o correto. Então não adianta você xingar o espírito, sai daqui, que esse corpo não te pertence, porque ele até sai. Ali naquele momento até sai. Mas ele não sabe por que ele teve que sair, na primeira oportunidade ele pumba, ele volta. Então, é isso que a gente tem que ter, isso que Kardec está falando aqui para nós. Existem espíritos de todo tipo, não é porque desencarnaram que são bonzinhos, não. Né? Aí, no segundo item, ele diz assim: estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Então a gente está cercado dessa variedade de espíritos. Que esses espíritos, só os bons se aproximem de nós, a gente tem que estar o quê? Com a nossa antena ligada a eles. Através de quê? Dos nossos bons pensamentos, porque olha só, eles veem o nosso pensamento. Através das nossas boas atitudes, está sempre trabalhando ali, se esforçando para pensar coisas boas, para desejar o bem para todo mundo, porque um pensamento, pequeno que seja, negativo, é um campo imenso para esses espíritos maus nos atacarem. Então a gente não pode esquecer nunca daquilo que Jesus nos falou: orai e vigiai. Não é? No terceiro item, ele diz assim: pela inferioridade física e moral do nosso globo na hierarquia dos mundos, quer dizer, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, né? Isso aí, Lucas, acontece se nós deixarmos. Né? Só para você entender, espírito nenhum vai agir na minha vida se eu não permitir. Espírito nenhum vai me fazer brigar com ninguém se eu não permitir. Espírito nenhum vai agir por mim se eu não der chance e oportunidade a ele. Pois é, o que você tem que fazer é não deixar. É isso que aqui que a gente está estudando. Vai prestando atenção aqui no que Kardec está nos orientando para você aprender. E o que é isso? É o estudo, é o conhecimento que vai nos ensinar a não deixar que eles façam essas coisas conosco. Sem o conhecimento a gente fica entregue, porque a gente não sabe como tem que agir. Então ele diz, né, pela inferioridade física e moral do nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos são aqui mais numerosos do que os superiores. A gente ainda está nessa situação. Estamos evoluindo, estamos crescendo, mas ainda existe a predominância desses espíritos inferiores. Por isso é que Kardec sempre, a doutrina está sempre nos orientando, os espíritos sempre nos orientando. Trabalhe o bem, trabalhe a caridade, trabalhe pensamentos bons, para que a gente não seja envolvido por eles. 4. Entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento. Aconselham-nos e cujo impulso seguimos sem o saber. Felizes se escutarmos somente a voz dos bons. Né? Então, eu tenho que vigiar o meu pensamento, vigiar os meus atos, as minhas atitudes, se elas estão no bem, se elas estão no caminho do bem, se elas estão seguindo, se eu estou me esforçando para seguir o que Jesus me ensinou, os evangelhos lá, com toda a lei de Deus, eu estou me esforçando para vivenciar isso, então eu vou estar ligada a bons espíritos. Agora, se eu vivo com pensamentos de baixa
energia, se eu vivo com pensamentos frívolos, se eu vivo com pensamentos malévolos, se eu fico fazendo coisas da matéria ligados a coisas negativas, é lógico que eu vou ter somente perto de mim esse tipo de espíritos. E aí eu vou ficar fazendo o que eles querem. Não é? Você colocou aí, Lucas, como vou ficar sem mulher? Isso aí, meu filho, você que tem que escolher. Ou você escolhe o caminho do bem, ou você vai deixar se envolver por essas coisas. Isso aí, é uma coisa que todos nós temos, livre arbítrio. Já sabemos o que é certo, o que é errado. Você não tem que abrir mão do sexo, mas tem que saber como conviver com ele, né? Agir de maneira correta. Os espíritos não são contra isso. O que os espíritos são contra e não aceitam aqui, porque não faz parte da lei de Deus, é o mau uso que se faz do sexo. Aí é diferente. É a escolha de cada um, né? Bom, no quinto item ele diz assim, os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem. Olha aí, se eu estou na minha sintonia baixa, se eu estou com a minha antena parabólica ligada em coisas baixas, é lógico que eu só vou ter perto de mim espíritos dessa categoria. Espíritos, como ele falou lá em cima, zombeteiros, inferiores, né, malévolos, que querem se divertir à minha custa. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a minha sintonia. Os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se prendem. Caso consigam estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Eu ainda vou mais claro ainda. Temos marionetes desses espíritos. Ora, então se eu sei disso, se eu tenho esse conhecimento e eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho que fugir disso. Fazem porque você está deixando, Lucas. Então eu tenho que fugir disso. Eu não posso dar oportunidade. Se eu dou oportunidade é porque eu gosto também, então eu vou na bagunça. Aí eles vêm, oba-oba, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, se eu sei da minha dificuldade, né, como é que a gente identifica o verdadeiro espírita? Aquele que está se esforçando para vencer as suas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. Basta que a gente faça o que Santo Agostinho nos aconselhou. Se olhe. Se olhe. Olhe para dentro de si e veja o que é ruim em mim. Então é isso que eu preciso combater, né? Isso é que eu preciso combater. Não é você ficar sem sexo, Lucas, mas é você controlar as suas más tendências. Porque senão você vai servir de boneco na mão deles. Eles vão aproveitar mesmo e você vai ser marionete. Que é o que nós somos se nos deixamos. E não é só em relação a sexo, é em relação a tudo na vida. Em relação à alimentação, em relação à vaidade, em relação a vícios, tudo isso. Né? No item 6, Kardec diz assim, a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Muito claro isso aqui. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos não causam nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. É lógico, não é? É como nós. A gente quer ajudar uma criatura. Você quer ajudar a pessoa, você está ali aconselhando, está mostrando a verdade para a pessoa. A pessoa não te atende. Continua fazendo bobagem, continua fazendo besteira, uma hora você desiste. Bom, então deixa ela lá. Quando ela quebrar a cara, eu vou lá fazer curativo. A gente fala. A pessoa não atende. Mostra, não é? A gente mostra.
A gente já tem experiência de vida, sabe o que vai acontecer. A pessoa está ali fazendo uma coisa que você já vivenciou e viu que se deu mal. Está lá aconselhando. Ah, não. Se acha o dono da verdade. Então a gente deixa. Assim os bons espíritos também fazem. Eles nos intuem a não cometerem besteira, não fazermos besteira. Mas a gente não ouve, né? E aí deixa lá. A gente fica mais aberto aos espíritos inferiores, porque é a porta larga. A porta larga, ela tem 1000 coisas que fazem com que as nossas más tendências sejam atendidas. Então eu vou pela porta larga. Só que a porta larga, ela vai se fechando. E estreita. E quando estreita, dói. Então é melhor a gente não entrar pela porta larga, né? Aí no item 7, né, ele diz assim: o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. Então aqui Kardec está falando dos 3 graus de obsessão que existem, né? A obsessão simples, propriamente dita, a subjugação e a fascinação. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa, né? A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre. Então, a obsessão simples, né, é a ação do espírito que faz com que a vítima seja induzida. Então, e essa indução é pelo pensamento. Né? Não sai não, fica aí. Fica aí. Se o teu problema é esse, Lucas, fica aí, porque Kardec está orientando aqui. Né? E a obsessão é aquele espírito que encontrou afinidade com a gente, né? O que ele quer, ele encontrou campo de ação em nós, então ele vai ficar ali grudado na gente, aproveitando e nos intuindo, né? Aí a subjugação já é um grau mais elevado de obsessão, porque é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre. Se ele dominasse totalmente a criatura. E a criatura de ter as suas próprias atitudes, de ter os seus próprios atos. É o que ele diz aqui, ó. Paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-o às mais despropositadas ações. E frequentemente aquelas que mais contrariam os seus interesses. É nesse caso que, não sabendo identificar, a criatura pode entrar num processo de loucura, que nós falamos antes, né? Quando eles diziam que o espiritismo é fábrica de loucura. Não, não é, né? Tudo bem, Aline, vai com Deus, minha amiga. É o modo como nós agimos. Então, a subjugação, ela é aquela obsessão mais forte. Ela dominou totalmente. E a fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. Ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Aquele caso no início que eu contei aqui para vocês, né? Da menina que estava se achando poderosa. Né? Ela era poderosa. Tinha todas as mediunidades, trabalhava em todo... E estava entrando nesse processo de fascinação. E a criatura que está nesse processo de fascinação é muito complicado, é muito difícil da gente trabalhar, porque eles não aceitam. Eles não aceitam, eles continuam achando que são eles mesmos, né? A vaidade e o orgulho é tão forte que não admite estarem sendo por algum espírito. Outro item para nós.
Por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos. Olha só, por sua vontade, vou ler de novo. Isso aí para você, Lucas, escuta bem. Por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude do seu livre arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Quer dizer, eu falei que era também para você diante do que você colocou aí para nós, tá, meu amigo? Do problema que você colocou aí para todos. Então, está bem claro aqui, aquilo que eu já tinha falado. Em virtude do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos. A gente vai escolher lá o bem ou vai escolher o mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade, e se a fascinação é bastante grande para obliterar a razão, a vontade de uma outra pessoa pode substituí-la. Quer dizer, pode ser ajudada por outra pessoa. Mas para chegar nesses graus, começou lá, primeiramente, pela obsessão pequenininha. E por nossa culpa, porque fomos nós que escolhemos, que fizemos a escolha equivocada. Então, está bem claro isso aqui que Kardec está falando para nós. Então, o que nós precisamos fazer para não sermos objetos desses espíritos inferiores? Nos vigiarmos, né? Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos atos, procurar se esforçar para vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, buscar o conhecimento para poder saber trabalhar com esse processo, ir buscar o que é necessário para o nosso bem. E nos sairmos saindo dessas energias negativas, dessas sintonias negativas. Bom, a gente está encerrando aqui, vamos parar por aqui. Na semana que vem, a gente vai continuar com esse estudo. Kardec vem trazendo aqui mais orientações para nós a respeito disso, mas aqui o nosso horário já está lá chamando, né, já tocando a campainha para a gente parar, porque daqui a pouco nós vamos ter aqui a palestra diretamente do Centro Espírita Leon Denis. Então a gente encerra aqui, nesse momento, o nosso estudo e convidando alguém que possa fazer a nossa prece de encerramento. A Marta está colocando aí para você, Lucas, estar atento para não deixar subjulgar. Tranquilo, orando sempre, é isso aí, de maneira simples, conversando com Deus, escolhendo os bons e tranquilos ambientes. É verdade. A gente não pode se deixar envolver pelas nossas más tendências, nossas más inclinações, né? É procurar se trabalhar, né? Você não tem que parar de viver, Lucas, presta bem atenção. Você não tem que parar de fazer o que você faz. Agora, fazer com equilíbrio. Não é? É usar o bom senso, usar o equilíbrio. Você deve ser inteligente para isso. Você já sabe, tanto é que você está aqui colocando isso aqui tudo para nós. Então você sabe que isso aí não é o correto. Então é só você se corrigir, se esforçar e vai se corrigir. Leia, busque fazer o Evangelho na sua casa, procure ler o Evangelho, isso aí que a Clara está colocando aí para nós, principalmente antes de dormir. A gente tem aqui as orientações todas. A doutrina nos ensina tudo isso. Agora, a gente não pode esperar que vai cair do céu pronto, não. É esforço nosso. Né? A orientação é esforço nosso. Esse trabalho de mudança, de reforma, de sair desses vícios maléficos para nós, é trabalho nosso. Né? É para nós. Nós é que temos que fazer isso. Ninguém vai poder fazer por nós. Tá bom? Gente, então vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque já o nosso céu está subindo aí, está entrando. Então a gente tem que parar aqui os nossos estudos nesse momento. Procure visitar mais a nossa sala, Lucas. Venha mais aqui,
procure estudar, procure ler muito o Evangelho, que você vai ser orientado. Vem aqui, nós temos estudos aqui todos os dias, reuniões, então você vai ter sempre uma orientação aí e se esforçar. É o que Kardec disse aqui para nós, ó. É vontade do homem livrar-se das coisas ruins, né? Bom, então vamos agradecer a Deus por essa maravilha de conhecimento que Ele nos oferece, através dessa doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos ajudando aí nessa nossa busca da felicidade. Senhor Jesus, aqui estamos encerrando mais essa noite de estudos. Só temos a te agradecer, Mestre, por esse legado de conhecimento que a doutrina nos oferece, nos orientando, nos dizendo o que precisamos fazer para conseguirmos a felicidade, para crescermos, para evoluirmos e ficarmos livres de todas as coisas ruins, de todos os vícios, de tudo isso que ainda nos traz a infelicidade. Estamos aqui, Senhor, dizendo sim ao teu chamado. Fortaleça aos nossos propósitos de sempre, sempre buscar esse conhecimento e esse esforço que nós fazemos para nos modificarmos e nos tornarmos homens de bem, homens e mulheres de bem. Assim, Jesus querido, te pedindo uma bênção a esses companheiros que aqui estiveram conosco, estudando, buscando essa orientação, que eles possam ser envolvidos pela sua luz, pela sua sabedoria e pelo seu amor e receberem todas as benesses que o teu coração pode nos oferecer, hoje e sempre. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, eu vou liberar o microfone para minha amiga Nina, que ela vai colocar aí uma musiquinha até o céu de entrar, e nós todos convidando para continuar esse estudo aqui na próxima segunda-feira e já nessa semana desejando a todos um ano novo de muita saúde, de muita paz, de muita harmonia e que continuemos aqui, firmes, né, dizendo sim ao chamado do Mestre Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.